Aleluia! Que bênção! Glória a Deus, meus irmãos, amém? Ó, pastor perguntou, você é canhoto? Sou. Mas eu tomo desse lado, assim, eu mostro assim, na hora de eu tomar, eu fico olhando assim. Aleluia! É ocasião depois para eu receber outra, aleluia! Seria legal ter uma de cada igreja, né? Imagina, vou ter que ter 100 lá no meu. Tem gente que faz coleção de caneca, quem sabe, não é para começar, né? Irmãos, é muito bom estar aqui com vocês. Eu já percebi, quando eu entrei, eu percebi um ambiente realmente de conferência. Quantos já perceberam isso? Um ambiente de conferência, de glória de Deus. E fiquei muito feliz por essa iniciativa. É a primeira, né, que está sendo feita assim nas regiões. O nosso encargo com esse Ativa é criar uma cultura de encontrar com toda a região, no caso aqui a região centro-oeste, as igrejas que estão próximas, porque nem todas conseguem estar na nossa conferência estadual, que por sinal vai acontecer dia 15 de novembro. Quando? 15 de novembro. Pastor, vamos fazer com quem, qual o tema? Então, semana que vem eu vou estar reunido aqui em Divinópolis com os nossos pastores de região, que são supervisores, e aí nós vamos definir os temas, vamos definir o local, e novamente escolhemos aqui, né, a cidade de Divinópolis como a nossa base para essa próxima reunião da semana que vem, que eu vou estar aqui na cidade de Formiga, depois na sexta-feira lá em Carmo do Cajuru, não é isso, Tonel? Sexta-feira é lá em Carmo do Cajuru? Depois você vai resolver, né? Então, nós estamos abrindo essa oportunidade, é uma iniciativa que foi tomada aqui pelos irmãos. Eu louvo a Deus, porque eu tenho certeza que isso vai crescer em cada região. E aí você vai poder estar mais próximo, é mais fácil de participar, e assim podemos conhecer uns aos outros, e podemos também aprender uns com os outros. Eu já fui ali, vi uma área Kids na conferência ali, ó, gostei, viu, Michele? Da área Kids, tem bebê dormindo, criança jogando. Isso é bom porque às vezes a família quer vir à conferência, mas ela não tem com quem deixar as crianças. Então, se ela pode trazer, ou mesmo por algum período, isso é bom, facilita mais a presença dos irmãos. Quantos dizem amém? Então, pega a sua Bíblia, por favor, na genealogia de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 1. Eu quero falar sobre a graça de recomeçar. Fala comigo, a graça de recomeçar. Então, nós orientamos as igrejas a fazer o Instagram da igreja. Todas as igrejas aqui têm o Instagram? Tem, eu sei que você, o Mateus está sempre lá. Aqui em Divinópolis também tem. Aonde mais temos o Instagram aqui? Lá em Artes nós já temos? Cajuru temos também? É verdade, você fica bonito lá na foto. Mas faz imagem da igreja, tá? Do culto. Eu estava com o pastor Luiz algumas semanas atrás. Aí ele falou, eu não fico vendo imagem lá do pregador. Tira 5 fotos do pregador. Eu sei que o pregador é bonito, o pregador é ungido, mas eu quero ver a igreja. Então faz uma imagem assim, ó, da igreja, do culto, do trabalho com crianças. Nós temos um Instagram da Vinha Minas Gerais Kids. Então quando você faz imagem lá do Domingo Kids, da célula de criança, nós alimentamos esse Instagram para abençoarmos uns aos outros. Pastor, para que isso? Ora, para facilitar a nossa comunhão, não é verdade? Já que as redes sociais estão aí e isso não vai mudar, nós vamos usá-las para a glória de Deus. Vamos usá-las como uma ferramenta para edificação, evangelismo e outras atividades da igreja. Amém? Bem, a Janaína também vai ministrar. Deixa eu ver aqui, ela vai ministrar após mim, aqui, e depois nós vamos ter outras ministrações. Mas eu agradeço o pastor Otoniel e toda a equipe, que é uma honra estar aqui com os irmãos,
e nós estamos realmente nesse tempo de recomeçar. Esse nome, esse slogan não poderia ser melhor, porque ontem nós pegamos a chave do nosso novo prédio lá na Videira, em Belo Horizonte. Aí eu fiquei pensando, olha só, estou pegando essa chave hoje e amanhã já tem lá, o Ativa lá no Centro-Oeste, o recomeço. Fala para o irmão que está do seu lado, tem tudo a ver com você. Fala para ele assim agora, tem algo que Deus está recomeçando na sua vida. Aleluia. Senhor, nós oramos nessa manhã, pedindo que a Tua palavra seja para nós como um alimento, seja para muitos irmãos e irmãs aqui como confirmação da parte do Senhor, para aqueles também que estão nos acompanhando, Senhor, nas redes sociais, que o Senhor possa falar ao coração desses amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Quem quer receber, diga amém. Você já ouviu uma pregação sobre genealogia? Geralmente essa parte que a gente pula, né? Quantos já pularam uma genealogia aqui? Junto comigo, pastor. Aleluia. Então, a minha filha está fazendo o ano bíblico, a Débora, e aí ela está lendo lá o profeta Ezequiel. Aí ela falou, pai, que chatice, só tem nome. Aí eu falei, pra quê, né? Ela, pois é, não sei pra quê que tem esse negócio. Eu falei, tudo que está na Bíblia está para um propósito, e está para nos abençoar. Nós temos um livro inteiro de nomes e números, chamado Números. Para que esse livro está na Bíblia? Você vai ler lá o Pentateuco, você até pula Números. Mas eu quero te mostrar aqui, na genealogia de Jesus, no capítulo 1, eu nunca tinha pregado sobre isso antes, que tudo que está nas Escrituras é para abençoar a nossa vida. Então, a partir de hoje, quando você for até a palavra de Deus e achar uma coisa que você não está entendendo, ou que você acha enfadonho, né, na linguagem aí do jovem chato, você para e fala, Senhor, tudo que está na tua palavra é para abençoar a minha vida. Então, faça a seguinte oração: abra os meus olhos para eu ver. Eu preciso de revelação. E aí quando você ora assim, o Espírito Santo vai falar com você, mesmo que seja em um livro que você não tem muito gosto, que você não compreende bem. Então vamos à palavra de Deus, capítulo 1 do Evangelho de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou, fala comigo, de Tamar. Se você tiver Bíblia de papel, circula esse nome. Se você estiver anotando, escreve para mim esse nome, Tamar. A Pérez e a Zerá. Zerá gerou Esrom, Esrom Arão, Arão Aminadab, Aminadab Nazon, Nazon Salmão. Salmão gerou de Raab. Circula a segunda mulher de Raab, ou anota para mim, Raab, a Boaz. E este Ruth, a Obed a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, único que foi colocado o título aqui. E aí eu já estou te mostrando que há riqueza na palavra de Deus. Você simplesmente não passa, você lê, rumina e depois desfruta. E Jessé gerou ao rei Davi, único que tem título. Há muitos reis aqui, mas só Davi é que teve o título. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Quem que fora mulher de Urias? Batseba. Não tem nem o nome dela aí, nem citou o nome, mas ela tinha nome, mas nem falou o nome. Terceira mulher, fala comigo, Tamar, Raabe e uma fulana aqui que não tem nem nome. Você sabe o nome dela, mas o Espírito Santo não escreveu o nome.
Você sabe, mas não escreveu. Pastor, fala logo o que você quer falar. Calma, aleluia, eu estou fazendo a minha introdução. Eu estou falando da graça de recomeçar. Quem quer receber? Você quer receber a graça para recomeçar? Eu não sei se você quer, mas eu preciso. E eu acho que nós estamos juntos aqui porque precisamos também. Há alguma área da sua vida que você precisa de graça específica para recomeçar. E a vitória não é daqueles que são bem-sucedidos. A vitória é daqueles que continuam, que perseveram. Porque você conhece gente muito bem-sucedida no passado, mas que parou. Mas sabe qual que é a nossa glória? É que eu e você estamos continuando. E aprendi a viver contente, diz o apóstolo Paulo, em toda e qualquer situação. Ele diz: na abundância e na escassez, na riqueza e na pobreza. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque quem quer recomeçar não pode ficar preso às circunstâncias. Alô? Quem está comigo? Porque as circunstâncias mudam, mas a sua fé permanece. Está com saúde? Continua. Veio uma enfermidade? Continua também. Veio uma situação de dificuldade financeira? Continua também. Porque qual que é a nossa graça? Nós não vamos parar. O Senhor nos chamou e nós vamos continuar. Quem está comigo diz amém. Fala comigo. Tamar, Raabe e Batseba. 3 mulheres. Salomão gerou Roboão, e Roboão Abias, e Abias Asa. Asa gerou Josafá, todos reis de Israel. Mas nenhum foi mencionado que era rei, só Davi, no versículo 7. E aí, eu quero ler com você até o final, depois eu vou voltar. Salomão gerou a Roboão, Roboão Abias, Abias Asa. E aqui o reino dividiu em Salomão 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. O reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, 2 tribos, cuja capital era Judá. O reino se dividiu aqui nos dias de Roboão. Abias Asa gerou Josafá, rei, mas não foi mencionado que era rei, só Davi, porque Davi recebeu graça para recomeçar. Todos esses nomes que a Escritura está colocando aqui, eles estão aqui, sabe por quê? Porque receberam graça. Muitos deles, ou melhor dizendo, todos, não poderiam estar aqui. Começando pelas mulheres, e eu louvo a Deus que temos muitas aqui hoje, não poderiam estar nesta genealogia, porque não eram contadas. Lembra quando a Bíblia cita que havia no deserto com Moisés, havia o que? Homens e crianças. Não mencionam que haviam mulheres, porque na cultura lá judaica, na cultura hoje árabe, você pode ver isso, não é valorizado. Mas o primeiro livro, no primeiro capítulo do Novo Testamento, há uma nova aliança agora dizendo: eu quero usar todos vocês. Eu quero usar os homens, eu quero usar as mulheres, eu quero usar as crianças, eu quero usar os idosos, já que na genealogia você pode ver que a nova aliança, cada crente é um sacerdote. As mulheres não poderiam estar, mas elas receberam graça para serem colocadas. Quem está me entendendo? Agora, se você for mais profundo ainda, e você avaliar que tipo de mulher é que foi colocada aqui, aí você vai ficar mais chocado ainda. Você vai perceber que é muito favor, muita graça, porque nós temos aqui Tamar, fala comigo, Tamar, Raabe e Batseba. Eu nem vou ler até o final, vou ministrar um pouquinho daqui, depois eu continuo. Essas mulheres, elas foram qualificadas para entrar na linhagem de Cristo. Elas tinham assim um testemunho maravilhoso, né? Você lembra de Raabe?
Vamos falar de Tamar. Você lembra de Tamar? O que ela fez com Judá? Mentiu, enganou, pegou o bordão dele, se vestiu de prostituta para dormir com ele e suscitar descendência. Judá estava errado, tanto é que ele falou: ela é mais justa do que eu, deixa, porque ela seria apedrejada, porque foi encontrada grávida. Grávida de quem? Se o marido tinha morrido, porque o Senhor o matou, diz a Escritura. Essa mulher então, ela está aqui porque ela fez algo relevante? Ela está aqui porque ela merecia? Por que a Escritura não colocou só as mulheres, vamos dizer assim, de testemunho maravilhoso? Como diz meu filho, testemunho evangélico. Assim que você olha, irrepreensível. Por exemplo, a pastora, não é? Vamos falar de Sara, esposa de Abraão. Por que não fala aqui, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão? E ao invés de Tamar, não escolheu uma mulher com um testemunho melhor, Sara? Ou Rebeca, que era pastora, não menciona nenhum erro dela, né? Sara ainda, ela deu uma forçadinha ali com Abraão e tal, mas Rebeca parece assim, literalmente uma santa, né? Por que não colocou Rebeca? Colocou Tamar, para mostrar que só pode estar ligado a Cristo quem recebeu graça. Não é porque nunca errou, não é porque tem um testemunho impecável, o passado desta pessoa é impecável. Sabe por que você muitas vezes não quer recomeçar? Porque você fica lembrando do seu passado, porque você fica lembrando do que fez, do que realizou. Mas eu vim para dizer a você que nessa manhã, que se você está em Cristo, todas as coisas se fizeram novas. Mas não só estou falando para você, estou te provando que uma mulher, ainda que lá no passado ela mentiu, até se prostituiu e fez uma coisa horrenda, ela encontrou graça para recomeçar. Tanta graça, que você está lendo o nome dela aqui nas Escrituras milhares de anos depois. Vê se isso não é favor de Deus. Quantos querem um favor assim? Então vem cá comigo. Quer recomeçar? Para de pensar em termos das suas qualificações. Aqui mesmo nessa região, já falei para os irmãos, você vai sempre encontrar gente dizendo: tem pessoas melhores do que você. Toda semana alguém me liga e fala: pastor, você não pode mandar um pastor para cá, porque nós precisamos de um pastor. Aí eu falo para essa igreja, essa congregação, essa microigreja, falo: já tem aí, nunca leste o que eu já preguei, já escrevi, está no livro. Fala comigo: o tesouro está onde? Está lá em Belo Horizonte? Não, pastor, está lá em Goiânia. Está onde, irmão? Fala: está aqui. Tudo que essa vinha Centro-Oeste de Minas precisa está aqui. Fala assim comigo: não é comigo. Fala: sou eu. Mas sabe por que você não crê nisso? Porque você fica pensando no que fez. Se Tamar ficasse pensando no que ela fez, nas qualificações que ela tem, na experiência que ela teve, ela lançaria o seu nome para estar numa genealogia? Irmãos, você acreditaria se te contasse? Baseado no que Tamar fez, mentiu, enganou, prostituiu, dormiu lá com o sogro. Se alguém te contasse: essa mulher aqui, está vendo, pastor? Ela vai ser colocada na genealogia de Cristo. Você acreditaria? Eu não. Alguém mais não acreditaria junto comigo? Agora eu vou te falar uma coisa séria. Sério. É porque a sua mente ainda funciona com base no merecimento. Por isso que é difícil para você acreditar. Porque você raciocina em termos de pedigree. Você raciocina em termos de feitos e não de favor. Eu não te condeno não,
porque esse raciocínio, ele é geral. Quando você pensa que alguém, para estar aqui, liderando na casa de Deus, liderando na célula, liderando uma microigreja, ou whatever, onde você quiser, aí você fala, não, chama outro. Você fala igual Moisés, chama outro, porque eu sou gago. Chama outro, porque eu não sei falar português. Chama outro, porque eu não tenho experiência pastoral. Eu não vou chamar outro, porque Deus já chamou você. Alguém falou aleluia? Quem falou aleluia? Aleluia. Ele já entendeu, está comigo lá, a turma especial é assim mesmo. Já está combinado, já fala aleluia. Deixa eu tomar na minha caneca que eu ganhei aqui, aleluia. Está filmando isso aí? Ah, não é para você ver não, é só para mim. Não contaram que o pastor era da tribo de Benjamim, dos canhotos, que acertam com uma pedra um cabelo. Então cuidado de ficar na frente do pastor Azemar, ele pode acertar você com a caneca. Alguém está entendendo a pregação? Fala comigo, eu achei graça para recomeçar. Então, se você quiser realmente recomeçar, você tem que concluir o seu passado. Eu estou te mostrando com base bíblica que o passado não impediu essas 3 mulheres de estarem na genealogia de Cristo. Nem Tamar, nem Raabe e nem Batseba. Mas a ideia aqui é que as pessoas pulam essa etapa. Ah não, não vou ler não. Ah não, eu não estou entendendo, é só um amontoado de nomes. Todos os nomes na Bíblia têm um significado. Diferente de nós aqui na nossa cultura, que nós escolhemos um nome que é bonito, que agora é esse nome que está usando. Todo nome nas Escrituras tem um significado, tem uma origem. E essa origem geralmente conta da história. Abraão significa pai elevado. Mas quando Deus encontrou com Abraão, Ele fez promessas. Ele mudou o nome de Abraão e acrescentou um A, que é o Aleph. Ele pegou uma das sílabas, das letras do nome de Deus, que é o impronunciável, é YHWH, e colocou no nome de Abraão. Não dá para pronunciar, né? Como se fosse um sopro. Por isso que acrescentou aquele A no nome de Abraão, e ele passou a chamar Abraão, que significa pai de multidões. O pai elevado, quer dizer, um pai alto, respeitoso, honroso, se torna agora um pai de multidões. Mas ele não tinha um único filho. Vê se é isso que Deus faz com você e comigo. Não era com você, mas Deus te escolheu. Vou repetir porque isso é para abençoar a sua vida, presta atenção. Não era com você. Eu posso falar o nome de cada um, posso falar o nome do Henrique. Henrique, não era para você, mas Deus te escolheu. Fabrício, não era para você, estava quietinho lá em Hidrolândia, perto lá da minha fazenda, aleluia, terra boa. Aí o pastor me liga, teu irmão está mudando lá para a arte, com a família. Falei, aleluia, pastor, vem aqui na fazenda, meu pai mora lá. Falei, vem aqui, vem ganhar meu pai, vamos conhecer. Aí o pastor me liga, pode receber lá? Posso. E aí está aqui com a família toda aqui na conferência. Diga glória a Deus, dá uma salva de palmas, que isso é tremendo. Aí ele só foi, ele está achando que ele foi mudar para a cidade, por causa lá da vida dele, da família, etc. Mas Deus está no controle de todas as coisas, e Ele já planejou uma maneira de abençoar você. Pastor, mas essa não é a minha história. É por isso que aqui não tem um nome só, filho. Tem dezenas, centenas e milhares, porque cada um tem uma história. Estou vendo o Diego aqui, mas a esposa. Então eles foram também lá para a luz, mas agora estão aqui de volta. Por quê? Porque é outro nome, é outra história. Pastor, a história é igual para todos? Não, o que é igual para todos é o propósito. E Deus tem um propósito de abençoar. Ah, mas eu não estou vendo isso. Mas você acha que Tamar via o nome dela escrito na sua Bíblia no dia que ela estava lá no passado?
Aí ela se converteu, aí sentada lá para ouvir a palavra de Deus, você acha que ela imaginava? Por isso que eu vou te falar uma coisa agora, em nome de Jesus, põe essa palavra no seu coração. A vitória não é de quem começa, a vitória é de quem termina. A vitória não é de quem entrou na igreja, de quem entrou na liderança. Não, a vitória é de quem permanece nela. A vitória é de quem permanece em Cristo. Se você permanecer em Cristo, não importa qual tenha sido o seu passado, você não tem ideia do que Ele planejou para você lá na frente. Você não pode imaginar. Não pode imaginar. Se te contasse, você não acreditaria. Você falaria: não é possível. Olha quem eu sou, olha o que eu fiz. Quem você é e o que você fez ficaram lá no seu passado, mas quem você se tornará é só Cristo Jesus é que sabe. Por isso eu te dou um conselho nessa manhã. Quer graça para recomeçar? Continua, com muitos ou com poucos, com estrutura ou sem estrutura, com dinheiro ou sem dinheiro, permanece na fé, continua caminhando com Cristo, na família maravilhosa de Deus, que você será surpreendido pelo favor dele. Se contassem para Raabe, outra prostituta, só que agora piorou. Essa aqui era profissional mesmo, era o que ela fazia. E aí, você sabe, ela escondeu os espias, mentiu. Tem gente aqui? Minha senhora, não tem não, mentirosa. Ou pelo menos mentiu, não sei se era mentirosa, né? Mas mentiu. E aí, livrou lá os espias, o povo de Deus. Se contasse para essa irmã: ô irmã, você está chegando na igreja agora? Eu converti, eu tinha uns negócios meio errado, mas Jesus me alcançou, estou chegando agora. Irmão, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Qual, pastor? Entrega. O seu nome será escrito na linhagem de Jesus Cristo. Acho que ela ia rir. O quê? Não, pastor, deixa eu te falar. Olha aí as irmãs da igreja. Olha, tem irmã que lidera, tem irmã ungida, pastor. Tem irmã, pastor, que casou virgem. Eu sou prostituta. Você está entendendo de onde eu vim? Eu estou entendendo de onde você veio. Por isso que você vai receber graça. Diga comigo: graça é favor imerecido. Graça é o que, irmãos? Olha, só pode receber então quem tem certeza que não merece. Você acha que quando Tamar pensava na promessa, ela falava assim: essa promessa é para mim, aleluia, tem certeza que eu vou receber? Não, ela ficava assim: não acredito. Tem que exercer fé para acreditar, não tem? Agora, quem merece ou acha que merece, tem que exercer fé para acreditar? Não, o Toniel, ele olha para ele e fala assim: não, eu tenho uma grande igreja, eu tenho experiência. Aí começa a falar o que ele tem. Ninguém está interessado no que você tem, porque o que você tem não conta na história. O que conta na história é o que ele tem, é o que Cristo tem. Agora, ele fez uma escolha. Tudo que ele tinha e que ele tem, ele resolveu dar para você de graça. Você precisa ter consciência que não merece. Quantos têm consciência que não merece? Será que temos mesmo? Porque eu te fiz uma pergunta anterior e você me respondeu que se você ouvisse a notícia de que Tamar seria colocado na genealogia de Cristo, você não acreditaria. Por que não acreditaria? Porque a minha, estou me incluindo aí na turma, porque eu preciso de revelação da graça de Deus. Só eu ou alguém mais precisa? A sua cabeça funciona em termos de merecimento, porque foram colocadas aqui as mulheres que não tinham qualificações, que não tinham pedigree real, e nem tinham uma vida pregressa, correta. E aí, se nos contassem para serem escolhidas líderes da igreja, não, pastor, aquela irmã lá, aquele irmão lá, não dá não, olha a vida dele. Mas a Bíblia fez questão de colocar aqui
E aí ele continua no versículo, acompanhe comigo. Naturalmente eu vou fazer isso aqui em 2 sessões. Vou ter mais pregação, doutor Daniel? Ou não? Tem? Tem, não? Então tá bom, eu vou fazer só essa aqui. Então vamos lá. Aí para ouvir de novo, você vai ter que ir lá em Belo Horizonte na conferência, aleluia, para me ouvir. É por isso que aqui chama ativa. É só para ativar a sua fé para a graça. Amém? Então, olha o que diz aqui o versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi. Diga, ao rei Davi. É o único rei que foi mencionado que era rei. Porque daqui depois vem outros reis: Roboão, Abias, Asa, Josafá, Uzias, Jotão. Vamos no 10. Ezequias gerou a Manassés, Manassés Amon, Amon Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio. Fala comigo, no tempo do exílio. Todo mundo que quer recomeçar tem uma experiência de exílio para contar. O que é a experiência de exílio? É a experiência de fracasso. Se você tem só vitória para contar, sempre, você não teve experiência com exílio. Exílio é quando o povo saiu da terra dele, povo de Deus, e foi levado cativo para a Babilônia. Esse tempo de exílio, a Escritura fez questão de mencionar. É o tempo que eles ficaram fora das casas, fora ali do local, da congregação, fora do culto, escravos. Tempo de vergonha, tempo de fracasso. Isso não impede você também de recomeçar. Fala comigo, foi só um tempo? Foi a vida inteira? Foi a eternidade? O que a Bíblia diz sobre a sua tribulação? Ela diz que a sua tribulação, ela é leve e é o quê? Fala comigo, só um tempo. Deus, no tempo de exílio, no tempo que você começou a célula, mas ela fechou. Você começou a igreja, mas ela retrocedeu. Você tinha talvez uma grande estrutura no seu trabalho, hoje não tem mais nada. Aí você fica pensando: ah, mas olha aí, tá vendo? Cadê a bênção de Deus na minha vida? Você analisa a bênção de Deus só pelas coisas que você tem? Você analisa a bênção de Deus só pelas circunstâncias? Porque se você for para a cruz do Calvário e alguém olhasse ali para o Cristo crucificado, Filho de Deus, aquela circunstância seria uma bênção? Não, a Escritura diz: maldito o que é colocado no madeiro. Todo mundo que olhasse para aquela situação viria: esse sujeito que está aí não tem a bênção de Deus. Não, esse sujeito que perdeu aí as coisas, foi jogado no poço, os irmãos venderam ele, depois ele foi colocado na cadeia, chamado José, não tem a bênção de Deus. Esse tal pastor que é perseguido de cidade em cidade, e quando ele prega as pessoas jogam pedra nele, e aí ele é preso para ir para Roma, mas ao ser preso ele é transportado num navio, o navio naufraga. Ao cair numa ilha chamada Malta, ele vai pegar madeira para fazer uma fogueira, uma serpente, uma áspide pica a mão dele. Esse sujeito está debaixo de maldição, o nome dele é Paulo. As circunstâncias então não podem definir a bênção de Deus na sua vida. Quem está comigo? Tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, a não ser você mesmo, chama favor de Deus. Você pode não ter dinheiro, mas você tem favor. Você pode não ter estrutura, mas você tem favor. Você pode não ter algumas coisas, mas uma eu garanto que você tem, por causa de Cristo. Você tem favor de Deus na sua vida. Se você entender a graça de recomeçar, esse favor vai se manifestar lá na frente, igual se manifestou na vida de Tamar, igual se manifestou na vida de Raabe, igual se manifestou na vida da que fora mulher de Urias. Ou seja, nem tem nome, igual, né? Algumas vezes
ou talvez aconteceu com você agora. Você não tem nome. Você vai para comprar um liquidificador, aí você fala, não tem nome, meu nome está sujo, está etc, não consigo fazer nada. Quem está comigo? Está aqui, querido, na genealogia tem gente que não tem nome, mas recebeu graça da parte de Deus. Lá na frente a bênção dele vai se manifestar. Mas sabe o que tem em comum entre essas mulheres? Entre Tamar, entre Raabe e Batseba? Elas encontraram favor. Não foi por conta daquilo que elas fizeram, mas foi por conta daquilo que elas creram. Ei, se elas analisassem pela situação atual, pelo que praticaram no passado, a família delas, a origem delas, elas teriam condições de continuar? Por que então que elas continuaram? Porque elas creram no favor imerecido. Elas creram de que hoje, nos dias da nova aliança, a partir do primeiro capítulo do Novo Testamento, do livro de Mateus, você recebeu graça para recomeçar. Raabe poderia construir uma nova vida, Tamar da mesma forma, aquela que fora mulher de Urias da mesma forma. Mas aqui nós temos outros, vamos continuar. Josias gerou Recolias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Fala, no tempo do exílio. Alguém já experimentou aqui exílio? Eu e o irmão ali no fundo, aleluia. Quem mais? A irmã ali também. Pastor, explica melhor o que é o exílio. Exílio é quando você é colocado para fora. Você é colocado para fora de situações. Você estava trabalhando, foi colocado para fora. Você estava numa posição, foi colocado para fora. Você estava na sua casa boa, ampla, espaçosa. Hoje você está morando de favor, foi colocado para fora. Você tinha bens, hoje não tem mais nada, não tem nem o nome, igual aqui que fora mulher de Uri. Está entendendo agora o tempo de exílio? Não preciso perguntar aqui para você levantar a mão, tenho certeza que no passado ou talvez agora no presente, você experimentou um tempo de exílio. Fala comigo, versículo 12, vai comigo ou então lê na projeção. Depois do exílio, quando, meus irmãos? Significa que vai passar, não vai? Vai passar ou não vai? É por isso que nós estamos aqui no recomeço, porque a dívida já foi paga. Pastor, mas a minha ainda não foi paga, mas ela vai passar. Você pode crer na graça de Deus para você ir lá, recomeçar, negociar. Deus vai te dar favor. Não vai depender exclusivamente do seu trabalho, vai depender completamente do trabalho dele. Mas aí você precisa crer. Alô? Pastor, me explica melhor. Se você crê que Deus é poderoso para recomeçar na sua liderança, então vai liderar uma célula. Pede a oportunidade. Se você crê que Deus é poderoso para reestruturar a sua vida financeira, então vai lá na instituição negociar. Ah não, pastor, eu não tenho condições. Está vendo o problema? Você não está pensando em termos de favor, você está pensando em termos de o que você consegue trabalhar para pagar. Vou te dar uma experiência. Essa semana o irmão me contou que ele tem lá uma dívida, acho que de alguns anos, não sei se é 3 anos. E aí ele estava no Viva Voz, e aí eu estava ouvindo, e ele falando, olha aqui pastor, aí as empresas, né, sempre ligam, empresa de cobrança, tarará, e aí ele, olha aqui pastor, era 28 mil reais, aí naquela semana, eles estavam fazendo uma proposta, para ele pagar por 1.800 reais, fala comigo, isso é favor, era a única coisa que estava sujando o nome dele, aí ele sairia daqui do versículo 6, daqui fora mulher de Urias, quer dizer, sem nome, e vai ter nome de novo. Diga glória a Deus. É bênção ou não é? 28 mil para 1.800. Aí você sabe o que ele fez? Ele falou, não,
sou abençoado, sou favorecido, eu só tenho R$1.000. Aí a mulher falou: meu senhor, mas não tem condição, olha, 28 mil, o senhor só tem R$1.000. Ele falou: R$1.000. Ah, então não tem condição. Aleluia. Eu não tenho condições de pagar, eu não fui lá para procurar. Vocês estão me ligando? Eu estou entendendo que é o favor de Deus que está me alcançando, então é isso que eu tenho. Aí, tarará, vamos ver, não sei o que, tarará. Aí, quando foi no outro dia, mandaram o boleto por e-mail dele, R$1.000 para ele tentar aqui. Diga glória a Deus. Falei: eu quero e eu preciso. Quem quer essa graça? Falei: eu quero e eu preciso. Então creia. Pastor, como é que eu sei que você que está ouvindo a pregação creu? É se você vai lá dar uma olhada. É se você, não, se você abandonou. Não, se você abandonou, você não creu. Pastor, mas o que eu vou fazer? No mínimo você vai começar a orar. Senhor, eu estou crendo nessa pregação. Olha, eu pulava a genealogia. Por isso que certas coisas você não compreendia, porque pula etapa, porque queima processo, porque não tem revelação. O mindset, quer dizer, a maneira de você pensar, ainda é em termos de trabalho. Eu consigo trabalhar, eu consigo pagar, eu vou juntar para pagar. Então continua, filho, juntando os próximos 25 anos da sua vida para ver se você paga. Continua. Pastor, então você é contra a poupança? De jeito nenhum. Você quer ter? Tenha. Mas tem coisa que a sua poupança não vai conseguir pagar. É só o favor de Deus. Aí você tem que se abrir para quê? Você tem que se abrir para a graça. Fala comigo: graça é favor imerecido. Então ela é dada para quem? Para quem trabalha muito. Para quem trabalha muito, mas não crê que é o seu trabalho que vai lhe trazer provisão. O seu trabalho é uma grande bênção, pode dizer amém. Mas o que te traz provisão é Deus. Não era com você, mas agora Deus te escolheu. Não era com você, era para outro, mas agora Deus te abençoou. Não era com você, Fabrício, era para outro, mas agora Deus colocou lá você e sua esposa. Então, assume o favor que recebeu. Quem está comigo, diga amém. Porque se você não assume o favor que recebeu, graça não te é multiplicada. Quando que é multiplicada? Quando você recebe, tendo a consciência: não dava para eu estar aqui não, eu não reúno as condições para estar nessa função, mas Deus me escolheu. Então agora eu tenho uma alternativa: ou vou ou não vou, ou recomeço ou fico parado, lambendo ferida, lamentando o passado e vendo outros fluírem na minha frente. Vou te dar um testemunho pessoal. Há alguns meses atrás, pastor Aloysio, que é o nosso pastor, ele me desafiou a assumir uma nova parte de supervisão. Fazer o trabalho que fazemos aqui em Minas Gerais já é um grande desafio de fé. Nós somos hoje quase 70 igrejas aqui na Vila de Minas Gerais. E aí ele me desafiou a assumir um outro grupo de igrejas, mas não é ali vizinho não, de São Paulo, o Goiás, não, é lá na África. Mas não é na África que a gente chega assim e prega portuguesa, é na África inglesa. Diga aleluia. Diga: eu preciso orar pelo pastor Azemar. Ora por mim e pela Janaína, porque agora nós temos que fazer o quê? Falar inglês. Pastor, mas você já fala? Eu falo para comprar comida no McDonald's, para andar na rua, mas eu não falo, ou falava para pregar. Aí olha só, eu vou ilustrar o que eu estou pregando para você. Mesma coisa. Aí você recebe favor. Por que, pastor, você está dizendo que recebe favor? Porque se você for lá para Mateus 25, a parábola dos talentos, você vai ver que aquele homem que multiplicou os talentos, ele tinha 5 e multiplicou, foi para 10. Mas aquele que tinha 1 e enterrou, quando
o dono pegou aquele talento, ele deu para quem? Para quem tinha 10. Você vê que Jesus e Deus não está nesse negócio, nessa mentalidade, né? Aí, comunista. Não, é talento para todo mundo. Ele deu talento para todo mundo, mas em proporções diferentes. Aí ele pegou de quem enterrou e deu para o que tinha mais. Por que ele não deu para o que tinha 2? Porque ele ficava equilibrado. Você tem 10, o outro tem 2, virou 4. Um que ele ganhou 5, 10 e 5, ficava igual metade, 50%. Ele falou: não, sabe quem vai receber aqui? Qual que é a recompensa de Deus para um trabalho bem feito? Descanso, pastor. Não, o servo ali trabalhou bem, aleluia. A irmã liderou bem, glória a Deus. Então vai ganhar mais uma célula. Fala assim, ó, é comigo. Ninguém falou, olha só. Presta atenção, 2 coisas que você precisa orar depois dessa conferência. Primeiro é que a sua mentalidade funciona ainda por merecimento, o raciocínio do merecimento. Nem Raabe, nem Tamar, nem Batseba poderiam estar na genealogia, porque a sua cabeça funciona na base do merecimento. Esse irmão não está fazendo, essa irmã não está crescendo, não está fazendo. Opa, peraí, o negócio é o seguinte: ele recebeu o favor ou não? Ele tem fé para caminhar na direção desse favor ou não? Isso é que vai contar, porque a circunstância agora é momentânea, mas o estado permanece. Se você fala, é verdade, vem cá, pensa comigo, e aí eu vou finalizar. Cadê a equipe aí do louvor, aleluia? Meu tecladista oficial, ele vai fazendo aquela musiquinha de fundo, tipo David Leonardo, entendeu? Por ficar tocado, emocionado. Eu não sei fazer isso, apesar de gostar, acho tremendo. Presta atenção, raciocínio do merecimento, sai fora dele, sai fora dele. Se você não pode raciocinar com base no merecimento, como que eu vou pagar essa conta? Já sei como é que eu vou pagar essa conta, vou trabalhar muito, vou ter aumento, vou economizar aqui. Qualquer ímpio pode fazer isso, mas tem uma coisa que o ímpio não pode fazer, e nem está lembrando que existe. Ele não está contando com o favor de Deus, mas você está. A qualquer momento você pode ser surpreendido. E aí eu estou lá quieto, e aí o pastor Luiz fala: então eu quero, Zé Marcos, desafiar você a cuidar de 5 países. Fala comigo, 5 países. Aí sabe o que o raciocínio do merecimento vem? Gente, eu não tenho condições de fazer esse trabalho. Eu não tenho dinheiro para fazer esse trabalho. Por quê? Porque esse trabalho vai envolver viajar para esses lugares. Eu não estou falando de viajar para outro estado, é outro país. Cada passagem é $1.200, $1.500, e o dólar 4,20, 4,15, é outro continente. Aí você chega lá, você tem que conversar uma língua que não é sua. Presta atenção, que agora eu vou te abençoar, para eu finalizar. Aí você tem aquele delay, né? Aceita ou não aceita, pega ou não pega. Você tem 2 caminhos agora. Você vai pelo caminho de analisar as suas condições. Esse negócio vai custar dinheiro, e muito dinheiro. Quem vai pagar? Uai, já estou te dando a bênção de cuidar do povo. Então você se vira, chega lá. Aí você vai ter que agora aprender uma outra língua, mas não era para você, era para outro, mas Deus escolheu você. Você não reúne as condições, mas Deus não está preocupado com as condições, porque Ele já te deu o favor. O favor vai trazer as condições, o favor vai trazer a capacitação, o favor vai trazer a provisão. Fica de pé onde você está, por favor. E aí, sabe o que aconteceu? Eu falei assim: não, eu aceito, eu recebo. Quando
disso eu recebo, você precisa ir na direção de recomeçar. Não é o recomeço que nós estamos falando? Mas, pastor, como que eu vou na direção de recomeçar? Assumindo a graça que recebeu. É isso que o apóstolo Paulo diz. A graça que eu recebi não se tornou em vão. Antes trabalhei mais do que os demais. Você sabe qual que é a prova de alguém que recebeu realmente graça? Depois que recebe, ele vai trabalhar. Depois que recebe, ele não é essa graça aí, que é libertinagem fajuta da internet, não. Ele fala, não, estou na graça, pastor, agora eu não preciso ir no culto. Estou na graça, pastor, agora eu vou só passear. Ah não, pastor, estou na graça, agora eu faço o que eu quero. Nunca existiu esse dia que você faz o que você quer. Você faz a vontade de Deus. Agora, na graça vai sair disso? Não. O resultado de alguém que realmente recebeu graça é que ele vai trabalhar. E aí, eu recebi essa graça. Falei, amém, aleluia, aceito, recebo. Aí sabe o que eu vou fazer? Aula de inglês. Toda semana. Aí, pastor, mas aí onde está a graça nisso? Vou te contar. Eu fui na direção dela, não foi? De recomeçar. Então, eu já tinha estudado lá no passado. Vou recomeçar, porque recebi, fala comigo, graça. Quando eu dei um passo na direção do recomeço, aí o Senhor mandou a professora. Mas não é qualquer professora. Ela é uma doutora em letras pelo FMG. E ela me dá aula particular lá no meu gabinete, para mim, para Janaína, por um preço assim que é oferta, não é aula, é uma oferta. Mas aí, quando você, agora eu vou te abençoar mais ainda. Quando você vai na direção da graça que você recebeu para recomeçar, lá na sua família, lá no seu trabalho, lá na célula, aqui no ministério, por exemplo, você é surpreendido. E todos os que estão à sua volta desfrutam dessa mesma graça. Eu posso ver isso aqui na vida do pastor Otoniel, aqui na vida da equipe. Nós estamos aqui, nós não estamos só crendo, não. Nós estamos crendo e pegando. Nós estamos aqui materializando. Isso aqui que está acontecendo hoje, presta atenção, é a primeira que já aconteceu na vinha. Deus vai dar isso para quem? Sempre para quem não merece. Não era para você, mas você recebeu. Não era para mim, mas eu recebi. Eu recebi. Aí Deus falou, você não vai ganhar de mim não, Zé Marcos. Você creu? Então eu vou fazer infinitamente mais. Aí deu a professora de inglês. Mas só que é o seguinte, quando você crê e vai na direção, todo mundo é abençoado junto com você. Aí os meus alunos aqui, ó, que estão comigo lá, seminaristas, irmãos, agora tem inglês de graça com a doutora em letras da UFMG. De graça. Só porque está com você. Quem está com você é abençoado junto com você. Por isso eu falei, não para não. Não para, não deixe as circunstâncias pararem você. Como diz a Escritura, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem qualquer outra criatura pode nos afastar do amor de Deus que está onde? Falei, em Cristo Jesus. Vamos ministrar o Senhor agora? Então vai ministrar junto aqui e você vai orar. Você não precisa da minha oração. Não, você já tem a sua, é suficiente. Você já tem Cristo. E você vai orar da seguinte maneira, nessa manhã, nessa ministração. Eu entendi, Senhor. Não era para mim. Eu não reunia as qualificações, mas agora é para você. Deus resolveu escolher. E se Ele escolheu, agora você tem que tomar uma decisão. Ou você crê, entrando para dentro desse recomeçar, ou você vai deixar o Senhor escolher outro, que não vai parar. A obra que Ele tem que fazer em Divinópolis, Cajuru, em Itaúna, em Luz, em Arcos, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque
não vai parar de fazer a obra, mas Ele escolheu você. Você vai deixar sua oportunidade para outro? Eu não vou falar igual a última mulher. A última mulher, Maria. Cumpra-se em mim a tua palavra, Senhor. Ela não falou, eu não reúno as condições, eu tenho um passado assim assado. O Senhor está falando isso? Estou. Então, cumpra-se em mim a sua palavra. Nós vamos recomeçar, porque nós recebemos graça para recomeçar. Vamos ministrar o Senhor? Enquanto o Adão ministra, sai do seu lugar e fala com o Senhor, anda por esse prédio e fala: Senhor, é comigo, Deus me escolheu, Deus me separou, não era para mim, mas agora é. Eu não reuni as condições, mas Ele me deu as condições. Eu não podia estar